paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, deu certinho. Sempre uma alegria estar nesta casa, sempre bem recebido. Vamos abrir as nossas Bíblias, segundo Samuel, capítulo 18, verso 28 e o 29. Segundo Samuel, capítulo 18, verso 28 e 29. Diz assim o texto: Então gritou Ahimaás e disse ao rei: Paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que se levantaram contra ti, ó meu rei. 29. Perguntou o rei: Vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaás: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, porém eu não sei o que era. Disse o rei a Ahimaás: Põe-te aqui ao lado. Ele se pôs ao lado e esperou. Nisso chegou o etíope e disse: Ouve, Senhor meu rei, a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Perguntou o rei sobre Absalão, e este homem disse: Ó meu rei, que acontecer a todos os teus inimigos o que aconteceu com Absalão. O verso 29. Perguntou o rei: Vai bem Absalão? Respondeu, porém, Ahimaás: Vi um grande alvoroço, porém eu não sei o que era. Quero falar com vocês hoje sobre o mensageiro sem mensagem. O mensageiro sem mensagem. Se você puder repetir isso: o mensageiro sem mensagem. 1, 2, 3. O mensageiro sem mensagem. Para um ensaio ficou bom. Um pouco mais forte. 1, 2, 3. O mensageiro sem mensagem. Amém. Para a gente se situar na história, tudo começa com Davi e a sua família. Davi foi esse menino que recebeu a promessa de Deus, estando ele ainda cuidando das ovelhas de seu pai. A história de Davi é conhecida. Sabemos como que ele foi chamado. Sabemos de que forma o seu chamado teve início. Sabemos também para que ele foi chamado. Este Davi, que o tempo passa e ele assume agora o trono. Ele é o rei de Israel. Ele agora está no posto do qual Deus havia lhe ungido e lhe chamado para ser. Porém, na casa de Davi, algumas coisas começam a acontecer. Algumas de suas escolhas errôneas, erradas, começam a acarretar algumas consequências. Ele era um rei muito vitorioso, um rei que ia para as batalhas e era motivo de orgulho para aquela nação. Porém, na sua casa foi onde ele começou a perder as maiores batalhas. Um dos seus filhos, chamado Aminon, se apaixona pela sua meia-irmã chamada Tamar. Aminon, ele se apaixona perdidamente, tal grau é o nível dessa paixão que ele não come mais. Ele começa a emagrecer, ele começa a perder a saúde. A Bíblia vai falar de um menino chamado Jonadab, que era primo dele. Quando a Bíblia cita esse menino, ele diz que ele era um menino esperto, sagaz, que percebia as coisas no ar. Ele percebe que Aminon agora está com uma situação, digamos, com a sua saúde debilitada. Ele vai até Aminon, porque ele quer descobrir o que acontece. Ele quer saber a causa do mal. Chegando até Aminon, ele pergunta: o que tem acontecido com você? Você já não é mais o mesmo. Você já não sai de casa, você já não come como comia antes. Aminon então confessa a ele o seu sentimento pela meia-irmã Tamar. Ele diz: eu estou perdidamente apaixonado pela minha meia-irmã. Isso é algo que o rei nunca deixaria que acontecesse. Jonadab então, ele para e ele começa a tramar um plano. Ele começa a fazer alguma coisa. Ele diz: olha, é melhor você criar um plano. Já que o rei não vai deixar você ir lá
e ter Tamar, então você cria um plano. Peça para que seu pai venha te visitar, porque você está visivelmente doente, visivelmente fraco. Peça que ele venha te visitar. E quando ele vier te visitar, você diz que precisa comer, precisa se alimentar. Pede para que ele mande a sua irmã, então, vir até a sua casa, fazer bolos para que você para que você venha comer. E aí quando ela estiver na sua casa, aí é com você. Aí você sabe o que fazer. Vem Davi até Aminon. Quando ele chega, ele percebe a visível fraqueza do filho. O pedido de um filho doente ao pai é: mande que a minha irmã venha até a minha casa, que ela prepare alguma coisa, então aí eu comerei. Davi, não vendo maldade, não entendendo o que acontecia, assim fez. Antes da sua irmã chegar, ele dispensou os funcionários e ficou só em casa. Ela vem, faz os bolos para ele, e quando entra no quarto para entregar o bolo, ele agarra a sua irmã e a violenta. Terminando o ato, ele diz para ela: sai daqui. A Bíblia vai dizer que ele teve nojo dela após ter violentado ela. A Bíblia vai dizer que ele teve repulsa, nojo, expulsou ela da sua casa. E ela disse para ele: não faça isso, o maior mal você já cometeu. Maior vergonha seria eu sair pela cidade agora. Ele não quer saber, chama um dos seus funcionários e mande ela embora. Ela sai pela cidade gritando, arrancando os cabelos, jogando cinza sobre a cabeça. Neste caminho ela encontra Absalão, o seu irmão, que pergunta o que aconteceu e é inteirado dos fatos. Porém o tempo se passa e Davi não toma providências contra Aminon. Isso faz com que o ódio no coração de Absalão cresça, ao ponto que ele vai, planeja e mata o irmão. Absalão mata Aminon, foge. E agora a história de Davi, a casa de Davi, está num contexto bem difícil. A Bíblia conta que Absalão foge, permanece um bom tempo longe. Depois ele retorna até Davi, por intermédio de uma história que Joabe, um dos capitães ali de Davi, contou para ele. Volta ele agora até a terra. Porém a Bíblia diz que Absalão não é visto pelo rei, e o rei não recebe Absalão. Isso faz com que o ódio dele cresça ainda mais, faz com que o ódio aumente ainda mais, até o ponto dele atear fogo nas plantações de Joabe, porque ele queria que o rei falasse com ele. Joabe vem até ele e lhe diz: olha, transmita o recado a meu pai, que ele me mate, mas que pelo menos ele fale comigo. Ele pode me encerrar em uma prisão, mas que pelo menos ele olhe nos meus olhos. Joabe promove o encontro. Absalão está de frente do seu pai e seu pai não diz nada, simplesmente beija a sua face e sai. A Bíblia diz que a partir deste momento, Absalão vai para a porta da cidade, onde eram feitos negócios, onde ocorriam alguns julgamentos, e ali ele começa a furtar o coração dos homens. Todos que se achegavam para apresentar a sua causa diante do rei, diante daqueles que julgavam, Absalão se aproximava, beijava as mãos e dizia: quem me dera se eu fosse o rei, quem me dera se fosse eu o julgador da sua causa. Você poderia ficar tranquilo que eu julgaria e seria justo com ela, porque você viu o que aconteceu com a minha irmã, você viu o que o meu irmão fez com ela, e porém o rei não fez nada. Se eu fosse o rei, se o poder de julgar estivesse sobre as minhas mãos, aí sim haveria justiça. A Bíblia diz que ele vai furtando o coração dos homens com esse discurso, até chegar a determinado dia em que ele conseguiu levantar um exército, ele conseguiu trazer as pessoas para o seu lado. Em um determinado dia, em um determinado horário, os homens bradam dizendo: Absalão é rei sobre Israel. Passa-se os dias, Davi, para não entrar em confronto com seu filho, prefere fugir. E ele foge. Passa-se o tempo. Tamanho é o ódio de Absalão, que ele decide perseguir para matar o próprio pai.
Absalão faz no reinado de Israel coisas terríveis. Aconselhado por certos homens, por um homem de nome Aitofel e alguns outros, tudo aquilo que o pai dele havia feito escondido, ele faz visível para que todo o povo viesse a ver. Absalão pega todas as mulheres do seu pai, leva para o terraço do palácio, e ali ele se deita com todas elas diante de todo o povo. O tempo passa, Absalão constrói para si uma estátua. Esta é muito linda, e o povo agora passa a ver Absalão com os olhos diferentes do que viam seu pai. Porém o exército que Absalão criou, junto com ele, parte agora em perseguição. Eles querem de todo jeito a morte de Davi. Esta batalha parece inevitável. Davi agora envia o seu exército. Eles se encontram na floresta de Efraim. A Bíblia diz que naquele dia morreram cerca de 20 mil homens. Fato curioso é que morreram mais homens pela situação da floresta, pelos perigos da floresta, do que propriamente dito na guerra. A guerra está terrível. Absalão agora se vê acuado. O seu exército em sua maioria já havia morrido. Ele agora, querendo fugir, escapar pela sua vida, monta em seu animal e começa a fugir. Naquela fúria, no afã de fugir, olhando para trás, olhando para frente, o seu cabelo fica preso em um grande carvalho, e ali ele fica pendurado. Um dos soldados de Davi observa a situação, corre até Joabe e diz: eu vi Absalão, ele está preso na árvore, os seus cabelos prenderam na árvore e lá ele está. Joabe olha para o soldado e diz: mas por que você não matou ele nessa situação? Ele está vulnerável, era hora de você matar a ele. E ele então faz menção das palavras do rei. O rei nos pediu para que preservássemos a vida de Absalão. Eu não desobedeceria a ordem do rei. O rei disse para nós: preserve a vida de Absalão, eu não mataria ele. Joabe disse: se você tivesse feito isso, eu te daria ouro, eu te daria prata, eu te enriqueceria. Ele diz: eu não vou desobedecer a ordem do rei. Por mais que você venha me dar ouro, prata, honra, é melhor eu ser obediente ao rei do que receber as coisas que você quer me dar. Joabe então decide que ele mesmo vai fazer o serviço. Chegando lá, ele crava 3 estacas no peito de Absalão. Ele mata Absalão. Voltando agora, o exército vitorioso se reúne num certo lugar. Chegamos ao capítulo 18, no verso 18 em diante, que é quando Aimás se apresenta. Aimás, ele é um mensageiro. Ele tinha a incumbência de levar as boas novas, de anunciar o que acontecia. A Bíblia vai dizer no versículo 18 do capítulo 18 que Absalão morre. No verso 19 se apresenta Aimás, filho de Zadok. Ele se apresenta a Joabe dizendo: deixa-me correr e levar a mensagem até o rei. Deixa que eu seja o portador das boas novas. Deixa que eu vá até o rei dizer o que aconteceu. Deixa que eu seja o mensageiro dessa notícia da guerra, do que ocorreu. Joabe, porém, olha para ele e diz: hoje você não vai ser o portador da mensagem. E Aimás olha para ele, e a ordem é essa: hoje não será você. Eu sei que você é mensageiro, eu sei que essa é a sua função, mas especialmente hoje não será você. Aqui Aimás, ele apresenta algumas características das quais nós devemos nos livrar. A primeira é que ele não sabia qual era o lugar dele, porque a guerra se finda, ele se apresenta ao seu superior impondo uma ordem a ele. Sendo ele mensageiro, não haveria necessidade de se oferecer para fazer aquilo que todos sabiam que ele faria. A função dele não era guerrear, ele não era guerreiro, ele não ficava limpando armas, ele era mensageiro. Mensageiro entrega mensagens. Porém ele se apresenta e diz: deixa comigo,
Permita que eu vá logo entregar a notícia. Ele não sabia o seu lugar. Ele começa a insistir com Joabe. Joabe diz: hoje não vai ser você. Entenda que nem todas as vezes você vai ser o escolhido. E não é que você não tenha qualidades para tal. Não é que você não preencha os pré-requisitos. Não é também que as pessoas estão te desvalorizando, não é isso. É que nem todas as vezes é com você a situação que precisa ser resolvida. Nós devemos aprender a entender o momento. Porque nós somos teimosos. Apego obstinado a caprichos. Está lá no dicionário. Ele se apresentou diante dizendo: sou eu, é comigo. Joabe olhou e falou: não é com você. Hoje não vai ser você. Hoje a mensagem não está com você. Não adianta se oferecer. Não adianta querer pular na frente. Não adianta mostrar o seu currículo, os lugares que você já foi, as mensagens que você levou. Hoje a mensagem não está com você. Não adianta. E o que mais falta no tempo em que vivemos são pessoas sensíveis a entender que o dia dele não é aquele. E vemos pessoas que insistem em se oferecer. E algumas não só se oferecem, como fazem aquilo que naquela hora não é para fazer. A insistência. Parece que se eu não entregar um dia, nunca mais eu vou entregar. O grande fato que acontece, algo terrível, que tem desviou muita gente, é o fato de alguém profetizar. E aí as pessoas vão até a casa dessa pessoa, vão até o culto onde ele está. E naquele dia Deus não entrega nenhuma mensagem para ele. Naquele dia não tem uma profecia para ele entregar. Mas tem 20 pessoas no ambiente, esperando que ele fale alguma coisa. E o que mais acontece são as pessoas sem mensagem, criando mensagem, porque senão vai perder o posto de mensageiro. Parece que se eu não entregar 2 ou 3 profecias aqui, mesmo que seja da minha carne, as pessoas nunca mais vão acreditar que eu sou profeta. Parece: não, vocês vieram aqui para me ouvir, vieram aqui para ouvir Deus falar com vocês, então é profecia. Começa a distribuir profecia em atacado, quando Deus não disse uma palavra, Ele já disse um texto inteiro. Pessoas estão reunidas em uma casa, a casa do profeta tal. Só que nem todos os dias Deus quer falar por meio de profecia. Primeiro, porque a maior profecia é a palavra. Nem todos os dias terá uma palavra direta para você. Nem todos os dias o profeta vai te chamar pelo nome e contar coisas que ninguém sabe. Muitas das vezes Deus está falando através da palavra, mas nós queremos ouvir um profeta dizer aquela síndrome do eis que eu te digo, eis que eu te falo, eis que eu te entrego. Se ele ler a Bíblia e falar o que a Bíblia está dizendo, não serve. E o que mais tem é mensageiro sem mensagem, querendo ser o mensageiro. Não é porque ele não entregaria uma mensagem que perderia o posto. Nós temos que entender e ter a sensibilidade de saber que tem dias que não é comigo. Tem dias que não adianta. Eu posso folhear a Bíblia de todos os lados e a palavra está com a outra pessoa. Alguns pastores têm um ciúme terrível de que se um membro vir aqui pregar de um jeito melhor que ele fala: é melhor a gente abafar esse menino aí. Ele ouve o veredito: não é você. Hoje não é você. No verso 19, ora Aimás disse: deixa-me correr e anunciarei ao rei o que o Senhor livrou do poder dos seus inimigos. Disse-lhe Joabe: tu não serás hoje o portador das novas. Outro dia levarás a mensagem, mas hoje não darás notícia alguma, porque o filho do rei é morto. Joabe falou para ele: você quer levar uma boa notícia? Só que por mais que o exército venceu, a notícia não é boa, porque o filho do rei morreu.
Mas ele está tão preocupado com ele mesmo, que ele não percebe o caos pós-guerra. É impossível vencer uma guerra sem perder alguns soldados. Só que ele está tão preocupado em ser o destaque da notícia, que ele não percebe o caos pós-guerra. Amigos dele mutilados ali porque acabou de passar por uma guerra. Outros que foram e não voltaram. Ele não começa a observar a situação que está acontecendo. Ele nem vê ao menos o que aconteceu. E pior, ele também não escuta. Porque Joabe falou, a notícia não é boa. Como você quer levar uma notícia boa se não existe notícia boa? Não, mas eu quero levar uma notícia boa. Ei, Ahimaas, não tem notícia boa para falar. Mas que mensageiro serei eu? Me desprender daqui até o meu lugar, o objetivo, e chegar lá a notícia não ser boa. A notícia hoje não é boa. Não é de alegria. A notícia é de choro. Não, mas eu quero levar uma boa notícia. Ahimaas não entendeu uma coisa. Por mais que ele fosse o mensageiro, a mensagem que ele deveria levar não era a que ele criasse na sua mente. Era a mensagem que teria que ser entregue. Não era o que ele criaria na mente dele e falasse, não vou falar isso. Não. O mensageiro transmite uma mensagem que não é ele que cria. E infelizmente, o que mais tem por aí são pessoas que modificam a mensagem quando veem que a palavra é de correção. Se eu chego em uma igreja e a palavra é arrependa-te, eu falo, mas não dá. Olha como a igreja está cheia. Como eu vou falar para o povo abandonar o pecado num culto cheio desse? Vamos mudar essa notícia aí. Só que a mensagem não muda. Primeiro que para o nosso tempo é a boa notícia do Evangelho, a boa nova. E algumas pessoas dizem, quando a palavra vem de um jeito confrontadora, sabe? A pessoa diz, eu amo palavra de correção. Parece que as outras pregações não corrigem ninguém. Hoje você tirou o dia para corrigir. A mensagem que não corrige, não é mensagem. Eu chegar aqui e falar, você está muito bem do jeito que está. Se você estivesse bem, você não estaria mais na terra. Massagear o seu ego, distribuir para você tudo o que você quer. O mensageiro mudando a mensagem como se ele fosse o dono dela. E não é isso que nós devemos viver. Ele sofre de algo chamado de narcisismo. Vou te contar uma historinha, você vai entender. Existiu na mitologia grega um homem chamado Narciso. Narciso, ele era muito bonito, belo, ao ponto de que todas as mulheres do reino queriam namorar ele. Todas queriam conviver com ele, casar com ele. Porém ele não queria ninguém, porque ele julgava-se ser muito belo, e não existia nenhuma menina que se equiparasse à beleza dele. Todas que viam ele se apaixonavam, e quando se declaravam ele dizia, respeito o seu sentimento, mas a sua beleza não se equipara à minha. E aí todas as meninas se reúnem, falam, e ele não se envolve com ninguém. Até que um dia uma moça se declara para ele como todas as outras haviam feito. E mais uma vez a resposta é a mesma: respeito o seu sentimento, mas a sua beleza não se equipara à minha. E a história conta que ela se reuniu com outras moças que haviam sido apunhaladas pelo sentimento, pelo não de Narciso, e lançam uma maldição sobre ele, dizendo que ele se apaixone por alguém e sofra do mesmo mal que nós sofremos, de gostar de alguém sem ter este alguém. E passa-se o tempo. Diz a mitologia que esse Narciso é acometido dessa maldição. E um certo dia ele vai até um lago beber água, e quando ele se inclina, ele vê o seu rosto refletido na água, e ele para e diz,
Que belo rosto, que imagem bonita. Ele começa a se admirar e diz: esse é o ser mais belo que eu já vi. Não existe na terra um ser tão belo quanto esse. Eu procurei tanto tempo e não sabia que estava aqui. E todas as vezes que ele tentava alcançar aquele rosto, ele tocava na água e a água ficava turva e a imagem sumia. Narciso se apaixonou por si mesmo, ao ponto de adormecer na beira do rio e ali morrer. Daí surge o narcisismo, que são as pessoas que têm um ego tão terrível que ela morre por causa dele. Pessoas que não enxergam o outro, não sabem nem o que é o sentimento de empatia, que é se colocar no lugar do outro. Existem pessoas que vêm para as igrejas, se dizem crentes, mas até hoje nunca entendeu o que Jesus está dizendo aqui, que temos que amar o próximo como a nós mesmos. Aimás estava tão preocupado com ele mesmo que não viu o caos ao seu redor. Uma guerra tinha acabado de acontecer, seus soldados tinham morrido, o filho do rei tinha morrido, e ele querendo ser o mensageiro de uma boa notícia que não existia. A Bíblia diz que passa-se o tempo, algumas horas. Joabe chama um escravo etíope e diz: a mensagem está com você. Vai, corre até o rei e diz tudo o que você viu. Nós temos um grande mal, um dos males que nos afeta, que é não reconhecer no outro virtude que nós não temos. Parece que é algo terrível. Eu não consigo reconhecer no outro uma virtude que em mim está em falta. E essas pessoas são aquelas que, se eu não fizer, ninguém faz direito. Se não for comigo, ninguém vai conseguir fazer com a excelência que eu faço. Nós temos que aprender que do outro lado existem pessoas também. Nós somos criados desde pequenos, e é algo terrível isso. Algumas crianças são ensinadas que eles são o centro do universo. São crianças mimadas, que nunca ouviram um não, porque basta a mãe dizer um não. Ele prende a respiração e diz: eu vou me matar, mãe, dá o que ele quer. É aquela criança que a mãe fala não, ele se joga no chão, enrola de um lado, enrola para o outro, e fala: tá bom, eu te dou. E a gente cresce e acha que Deus é pai de filhos mimados, que basta eu pedir para ele uma coisa, ele dizer não, basta eu fazer 3 birrinhas com ele e falar: tô filho, é seu. Só que Deus não faz isso. Oh, Deus me dá, não, Deus, não vou adorar também mais. Não vai me dar? Tá bom, domingo eu não vou. Começa a fazer birrinha com Deus, porque cresceu sendo mimado demais, acha que Deus vai continuar mimando ele até o fim da vida. E aí existem cristãos, existem crentes, que contrariam o que Paulo diz, que quando ele era menino, ele fazia coisas de menino, discorria como menino, mas quando cresceu, acabou com as coisas de menino. Tem pessoas que dizem: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, e eu cresci e continuo sendo menino. Eu não aceito o não de Deus. Tem que me dar, tem que fazer. Não reconhece no outro as qualidades que lhe faltam. Tem uma vaga de emprego, tem 2 candidatos, e aí você ora: Deus, faça que meu currículo suba, que eu fique visível, ou que o outro candidato não consiga chegar na entrevista. Não desejo mal para ele, mas que o ônibus atrase, porque são só é uma vaga, mas nós somos 2. Deus, eu sou teu filho. Oh Deus, sou eu, seu filho. Por favor, Deus, atrase o outro. Sei lá, que aconteça alguma coisa, prenda ele lá, mas que eu chegue primeiro, eu sou teu filho.
Só que você já parou para pensar que do outro lado pode ter um outro crente falando: Deus, atrasa o outro candidato. Oh Deus, eu também sou seu filho. E aí? Nessa guerra quem vai ganhar? Porque Deus não tem filhos preferidos. Tinha uma brincadeirinha quando éramos crianças, chamado cabo de guerra. Cada um puxava para um lado e o mais forte vencia. Na hora da brincadeira éramos adversários, mas acabava, todo mundo continuava sendo amigo. Só que aí aquilo era uma preparação para a sua vida. Como todas as outras brincadeiras que a gente fez. É uma preparação para a vida. Que a vida é um imenso cabo de guerra. Que existem pessoas do outro lado também querendo vencer. E se é uma vaga para dois, começou o cabo de guerra. Só que a gente é tão acostumado, sabe? A gente quer tanto sobrenatural, que o cara nunca se preparou para a vaga, mas ele quer a vaga. Ele tem que mexer com o computador e ele não sabe nem o que é o Windows. Não, mas Deus vai fazer. Meu pai me contava uma história de um homem que foi fazer uma prova, chegando lá e sentou, olhou para a prova e disse: que difícil. Mas é o seguinte, Deus, está nas suas mãos. Tirou a caneta, colocou em cima da prova e disse: faça para mim. Passou o tempo, ele ficou bravo. Não me ligaram. Eu entreguei a prova nas mãos de Deus. Nem o nome ele colocou. Até que Deus tivesse respondido, mas não ia saber quem era, não tinha colocado o nome. E ele não foi chamado. Do outro lado da corda tinha alguém que estudou e passou. O grande mal é não entender que do outro lado existem pessoas também. Às vezes a necessidade do outro é tão maior do que a nossa, só que a gente não enxerga isso. Tem um pai de família desempregado no comer. Você é jovem, tem 17 anos, tem força e quer: Deus, me dá. Puxa a corda para o meu lado. Deixa o outro lá. Falta muitas vezes nos colocar no lugar do outro. Além de não saber o lugar, de estar vivendo no narcisismo, no egoísmo terrível, ainda não reconhece que do outro lado tem gente que também precisa. Parece que só eu preciso. Joabe envia o escravo e ele vai, sai pelo caminho correndo. E a Emaás continua falando: Joabe, deixa eu ir também. Ô Joabe, deixa eu entregar a notícia. E Joabe vem e fala: mas que horror, não é com você, eu já enviei outro. Ele fala: ô Joabe, por favor, Joabe, deixa, só essa vez, eu garanto que eu não te peço mais nada. Joabe fala: não, ô Joabe, deixa eu ir. E é aqui que a gente chega a um ponto. Como a gente vai descobrir se nós estamos sendo teimosos ou se devemos ser renunciantes? Quando saber a hora de abrir mão de alguma coisa? Qual é o gabarito que existe para eu saber se eu estou sendo teimoso em algo que não é para mim, ou se é a hora que eu tenho que abrir mão e deixar o outro passar? E aí eu falo para você, porque nós queremos sempre um gabarito pronto, porque a gente tem que escolher: devo continuar insistindo ou eu devo abrir mão? E toda escolha se dá quando temos que atribuir valor a elas. As duas opções. Nós só escolhemos diante de coisas diferentes, porque se fossem iguais não haveria escolha. E aqui você vai escolher: eu devo continuar ou eu devo desistir? Eu devo continuar insistindo nisso ou eu devo abrir mão disso?
E a gente começa a atribuir valores. Aquilo que mais pesar é essa que eu vou escolher. A minha inclinação vai ser por essa. Só que na vida não existe um gabarito pronto. Não existe. Porque cada ser humano tem a sua particularidade. Existe um jovem que terminou um relacionamento e ele quer insistir ainda no relacionamento, quando a outra pessoa já não quer mais. E ele insiste, ora. Chora. E no final das contas, a moça começa a namorar com outro. Todo um esforço jogado por água abaixo. Só que do outro lado existe o jovem que orou 2 anos e conseguiu o que ele queria. É porque nós queremos tudo pronto. Queremos que já venha a receita dizendo, faça isso e o resultado é esse. Porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer viver na angústia da indecisão. Seria tão mais fácil se a vida não fosse cheia de decisões. Você acordar é involuntário. Ou o despertador toca, alguém te acorda, o seu relógio biológico faz você acordar. Mas você já começa a decidir se você levanta ou não. A vida é cheia de decisões, desde as pequenininhas até as maiores. Você acordou, agora você fala, devo ir ou não devo ir? Você começa a atribuir valor. Eu preciso trabalhar, porque lá no trabalho, no final do mês eu vou ter um salário. Se eu ficar deitado, eu não vou ter salário. Eu preciso trabalhar, vou levantar. Alguns são vencidos pela preguiça e dizem, é melhor ficar sem salário. Tem o direito de escolha. A escolha nos angustia. E existem pessoas que querem viver sem decidir. Fala, eu não quero mais decidir nada, eu não vou mais sair da cama. Mas até esse que disse que não quer mais decidir, decidiu ficar na cama. A vida é cheia de decisões, e aí as mais complexas são, devo insistir ou devo abrir mão? Nós, como bom brasileiro que somos, quando adquirimos um produto eletrônico, a gente mexe nele, porque a gente conhece de tudo. E ele apresenta algum defeito, a gente fala, não, eu já tive um igual, vou arrumar, consigo. E tenta até chegar a um lugar que não tem mais o que fazer. Aí você fala, nossa, tem um manual, mas já estragou. Não tem outro jeito, já estragou. Vai ter que levar para o técnico, ele vai ter que fazer alguma coisa. E a gente faz isso nas coisas simples da vida, um celular, um tablet, coisas simples. Só que a gente leva as coisas simples para as coisas mais complexas quando se trata da nossa vida. A gente já viveu muito, a gente sabe escolher, e a gente vai vivendo sem nunca se importar em ler aquilo que foi nos deixado como manual de vida. E quando dá alguma coisa errada, a gente tenta resolver. Eu já vivi tanto, sei como resolver. E quando realmente não tem mais solução, a gente fala, tem um manual de vida, tem a Bíblia. Eu preciso ler. Mas ler a Bíblia com olhar viciado não adianta mais. Se você já vai ler querendo alguma coisa, aí está o grande problema. É o que queria abrir igreja e falou, preciso ler, abriu a Bíblia e leu isso. E Davi teve um filho chamado, abriu salão e falou, olha, está aqui, abri salão, vou abrir um salão, está dizendo. É o cara desgostoso da vida que disse, eu vou ler a Bíblia, e abriu, fechou, ele bateu e disse assim, e Judas pegou a corda e se enforcou. Ele diz, meu Deus, vou de novo, fechou o olho, folheou e pôs o dedo e leu, não te mandei eu. Ele falou, não, fica lendo pinçada a Bíblia, vai lendo as partes que mais interessam. Isso aqui sim, não, isso aqui já não, muito forte, não, isso aqui dá, não, esse santo já não está dando. Começa a pensar, e a vida vai se encarregando, e as decisões vão se acumulando, e vai ficando difícil, porque a gente vai se angustiando, porque não decide nunca. Somos passionais demais, não queremos a razão nunca, vive num outro mundo, nunca para um tempo para ler o que a Bíblia diz.
nunca se dedica à leitura da palavra, acha que viver e vivendo aí, o que dá deu, o que acontecer, aconteceu, e não é desse jeito. Se você tem a Bíblia para ler, por que você quer dirigir um carro sem freio, numa descida com os olhos vendados? É desse jeito que você está levando a sua vida. Quando você não atribui a Deus, quando você não conversa com Ele, é desse jeito que você dirige a sua vida. Quando você decide fazer e vai fazendo e não quer saber o que Deus tem para você. Está aí como um ateu praticante que sabe que Deus existe, mas não dá a mínima para Ele. Aí quando dá tudo errado, Deus. Ei, a mensagem não é sua hoje. Eu já mandei outro escravo. Ele disse: me deixa correr, deixa eu ir. De tanto que ele insistiu, de tanto que ele perturbou Joabe, já falou: vai. Sabe aquela criança chata que fica: mãe, tá bom, sai daqui, menino, vai logo. Ele perturbou tanto Joabe que já falou: vai, corre. Aí a Bíblia diz que ele correu, e ele correu tanto que ele ultrapassou o que saiu primeiro, como se ele estivesse apostando uma corrida. Quem sabe o que está fazendo ou tem objetivo, não fique em corrida desnecessária. Joabe saiu correndo e passou, ele falou: passei. E o escravo continuou, porque ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia que ele tinha algo objetivo a fazer. E assim acontece com muitas pessoas. Ficam apostando corrida com as outras, quando as outras não estão nem aí para ela. Sabe aquela pessoa que terminou, sei lá, brigou com a pessoa, foi traída, alguma coisa aconteceu, já tem 10 anos, a pessoa já nem lembra mais, ele fica aqui: não, um dia eu vou ter o privilégio de ir lá e me vingar, e quando vê a pessoa, o coração dispara, ele fica, e a pessoa passa por ele, nem viu, ele fica lá, bravo. É esse tipo de gente, que acha que as pessoas estão se importando com aquilo que já não superem, ainda quer que as outras pessoas não superem também. É alguém que não conseguiu liberar o perdão e fica terrivelmente chateado quando vê outra pessoa sorrindo, quando ele não consegue sorrir. Se eu estou em um determinado lugar e fulano chega, acabou meu dia. E o fulano chega, senta, dá risada, vai embora. Como pode sorrir? Fazendo o que ele fez comigo, de tudo que ele me fez sofrer, tem coragem de sorrir? Mano, talvez ele nem lembra mais. E aí o escravo está correndo aqui, ó, com objetivo. E aí Manassés passa correndo por ele e diz: vou chegar primeiro. Só que do que adianta chegar primeiro sem ter objetivo? Na corrida da vida não é quem chega primeiro, é quem sabe onde quer chegar. Glória. O escravo etíope está lá no passo dele. Aí Manassés passa por ele correndo e vai. A Bíblia diz que Davi está sentado à porta da cidade. A sentinela olha e diz: lá vem o mensageiro. Pelo jeito de correr é Ahimaás. Perceba que as pessoas já sabiam quem ele era pelo jeito que ele corria. Não precisava da autoafirmação, querer ser o mensageiro toda hora. Ô irmão, você pode até ter o dom da profecia, mas se Deus não falou você falar nada, fica calado. Foi duro, desculpa, mas é a verdade. Porque o cara chega numa casa onde a pessoa está doente, ele se emociona, e Deus não falou que vai curar, ele fala: vai levantar em 3 dias, em 3 dias a pessoa morre. Tem famílias que não vai mais na igreja por causa disso, porque veio um profeta lá do não sei da onde, que revelava até o CPF, chegou lá, e Deus não disse nada para ele, olhou e falou: vim de tão longe, para não dizer nada, vai ter cura. E aí ele morreu. Uma tia minha estava doente, estava com câncer, e foi um monte de gente orar, um monte de gente orou,
E de 10, 9 dizia que ia ter cura. O 10º não falava nada, saia calado. E aí foi plantando falsa esperança no coração da família. Plantando falsa esperança no coração dos outros. Dizendo que haveria um momento da alegria. Só que passou o tempo. E aí não teve cura. A minha tia morreu. E aí minha mãe chorou muito tempo. Ela falava, como Deus usou o profeta e morreu. Só que quando a pessoa está machucada, não adianta você querer levar a razão para ela, não dá. Aí o tempo passou. Tive a oportunidade de um bom tempo depois falar para ela, mãe, infelizmente, tem um monte de mensageiros sem mensagem falando que Deus nunca mandou ele dizer. É muito difícil porque é emoção. Você tem que controlar aquilo que você sente. Você tem que fazer prova com Deus, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer alguma coisa. Toda profecia que alguém te entregar, traz aqui, ó. Traz para a Bíblia. Antes de sair aí acreditando em tudo, pega a Bíblia. Vamos ver o que ele me disse. Uma profeta entregou 35 profecias num culto, e uma delas olhou para a moça e disse, escolhe o que você quer, ficar viúva ou ficar divorciada, largada com seus filhos. E aí o desespero bateu, porque ela entregou 35 profecias. Não é possível que na minha vez ela ia errar. A moça chegou em casa desesperada e foi ler a Bíblia. Eu falei, vamos ler a Bíblia, né? Ela disse para você escolher, se quer que viva ou se quer que morra. Vamos ler a Bíblia. Aonde está na Bíblia que Deus entrega a vida de outra pessoa para você decidir se ela vive ou morre? Aonde está aqui? E outra, só tem desgraça isso aí, não tem felicidade não. Ou você vai ficar viúva ou vai ser largada. Oh Deus, sei lá, parece que é cometido por um nervosismo. A profecia vem para consolar, exortar, corrigir. A palavra vem para isso também. E o mal é que a gente é emocionado demais às vezes. Quer entregar tudo. Irmãos, isso é algo gradativo. Você está com tanta intimidade ali, sabe? Que você tem certeza do que Deus está te falando. Mas o problema é que um monte de gente sem intimidade com Deus, achando que tem, falando que Deus nunca falou. E os verdadeiros são confundidos com os falsos. Porque tem sim profeta de Deus, aquele que sabe quem fala com ele. Mas só que são poucos. E aí os poucos são englobados no meio daqueles outros que falam um monte de besteira. A Imaás está lá correndo. Passou o escravo etíope, vai chegar primeiro. O sentinela olha e diz, olha, lá vem um menino correndo, parece que é a Imaás. Davi disse, olha, esse aí traz mensagem boa, é com ele. E ele vem, se aproxima. A sentinela olha e diz, está vindo outro. São dois. Davi fala, se vem dois, a notícia é boa em dobro. Chega a Imaás na frente do rei. Ei, peraí, já vou falar. Ó rei, bendito sejas tu. E o exército venceu. Aí Davi olha e fala, e Absalão? Aí ele para. E Absalão? E Absalão? E Absalão? Sendo que aqui no versículo aqui anterior, no 18, Joabe fala para ele, não tem notícia boa porque o filho do rei morreu. Só que ele não ouviu o que o Joabe falou para ele. Estava tão preocupado em ser o centro que nem ouviu o que estava acontecendo. Não viu, não ouviu. Chegou lá, eu vou entregar aí. Na hora de entregar ele fez, Ó rei,
Não leva mal não. Eu corri. O menino lá saiu primeiro que eu, rei. Lerdo. Eu passei dele. Cheguei primeiro, rei. O exército venceu, é o que você precisa saber. Não, eu quero saber de Absalão. Olha, eu até vi um alvoroço, um pessoal chorando, alguns cochichando, mas eu não sei, rei. Isso aí que o senhor quer saber, eu não vou saber te responder não. Aí eu te pergunto, do que adiantou insistir tanto para fazer o que não estava preparado para fazer? Do que adiantou correr tanto sem objetivo nenhum? Chegou primeiro, mas não adiantou porque não sabia o que dizer. E aí, está escrito na Eclesiastes: quando eu observei o que havia feito, eu percebi que foi correr atrás de vento. Na sua vida sentimental, você está tão preocupado em mostrar para o outro que passou, que você está bem, que você está correndo sem objetivo aí. Feriram seu sentimento há bom tempo atrás. Passaram-se os anos, os meses. A pessoa já foi para o outro lado e você está aqui, correndo, querendo mostrar que você pode, que você é. Não precisa disso. Não precisa correr para mostrar para o outro que você está melhor. Porque esse é o mal. Ficar querendo mostrar para os outros o que você é, o que você tem. Eu consigo superar mais rápido. Para quê? Parece que é uma competição. Terminou o namoro, deu a largada, vamos ver quem namora de novo primeiro. Para quê? Para acumular mais um trauma. É porque se você não curou o primeiro, não vai ser com o segundo que você vai curar o primeiro. Na igreja também. Quer fazer sempre alguma coisa para mostrar, estou aqui. Não precisa disso, irmão. Ô pastor, vou mexer a cadeira aqui, tá? Não precisa disso. Pastor, cheguei. Precisar de qualquer coisa, hein? Estamos aí. Passa uns minutinhos. De novo. Esqueceu, não viu. Pastor, tudo bem? Não é o que se faz, é a intenção com que se faz. Quem viu a imagem chegando primeiro, disse: esse cara está cheio de mensagem. Não é possível alguém correr tanto numa fúria dessa sem ter o que dizer. Esse é o melhor mensageiro que a gente tem. Chegou o melhor mensageiro e o melhor mensageiro não tinha mensagem. E aí? É alguém que se oferece para pregar. Me põe lá. Aí quando chega na hora de pregar, ele olha para a igreja, você tem o que falar, e a igreja olha para ele, você tem o que ouvir. E aí ele fica: não tem. Irmão, quem tem a mensagem, quem sabe o que tem, quem sabe o que foi lhe entregue, não fica se oferecendo por aí. Não fica ligando: alô, oi, tudo bem, lembra de mim? Estou pregando aí. Lembra de mim, hein? Lembra de mim lá quando entrar no teu ministério. É um monte de gente que quer chegar onde Deus não quer levar ele. Já parou para pensar? Que tem lugar que Deus não quer te levar, mas a gente quer ir. Mas se Deus não quer te levar, se você for, você vai sozinho, vai passar vergonha. Desde o começo Job está falando aí: mas não é com você, não é comigo, não é com você. Não é, rapaz, mandou o outro, fala: não é com ele, não é comigo. Chegou lá, passou vergonha. Não era melhor ter ficado no cantinho dele lá? Correu, cansou, chegou lá. Aí o rei falou para ele: fala o seguinte, fica aqui do lado. Fica aqui do lado, que agora você vai ouvir quem tem mensagem mesmo. Senta aqui.
E lá veio o escravo etíope, não acelerou o passo também. Chegou. Ó rei, vive o Senhor. O exército venceu. E Absalão, ó rei, que acontecesse com todos os outros seus inimigos o que aconteceu com Absalão. Ele morreu. Aimaas correu. Chegou primeiro. Não tinha o que falar. E teve que ouvir calado quem tinha o que dizer. Aleluia! Sabe, a gente corre muito. Corre por causa de sentimento, corre por causa de emprego, corre por causa das coisas da igreja. A gente quer um cargo eclesiástico, corre. Só que chega uma hora que a gente para de frente para o rei. E diante do rei não tem máscara. Não tem como você dizer para ele que você é aquilo que ele tem certeza que você não é. Não adianta chegar de mão dada com alguém para o grupo social ver, se nem porque você está com aquela pessoa você sabe. Vai chegar na frente do rei e todo mundo viu que você é o melhor mensageiro de todos. Só que o rei sabe, não tem o que dizer. Chegou primeiro, mas chegou, tudo bem. Mas e aí? Diante de Deus não tem máscara. Você não precisa fingir para Ele que você está bem, quando o seu coração está totalmente quebrado. Sabe, porque às vezes a gente acorda, quando a gente já passou o escravo etíope, quando a gente já está chegando diante do rei. Alguns, no primeiro não, já acordou, disse, não é comigo, vou ficar. É melhor ficar aqui, me curar e tudo bem. Outros acordam no segundo passo. Só que tem outros que só acordam no final. Só acorda quando chega diante do rei e fala: o que eu fiz? Corri tanto, me desgastei, sofri, chorei, tudo por nada, sem objetivo nenhum. Desgastei minha vida, dei 5 anos da minha vida querendo mostrar para o fulano que eu estava bem, quando eu realmente não estava. Corri tanto para chegar a ser o mensageiro, e quando cheguei não tinha o que dizer. Só que você chegou hoje diante do rei, e aí não tem como fingir para ele aquilo que você não é. Sabe, a gente chegou diante do rei, chegou a hora de falar para ele: ô rei, sabe tudo isso aí que eu fiz? Na verdade o problema era todo comigo. Não, o escravo etíope não tem problema nenhum. Joabe também não é culpado. O culpado sou eu. Eu que quis correr para falar o que eu não tinha. Eu quis chegar para mostrar o que eu nunca fui. Ô rei, não faça igual Joabe, não. Não espere ficar do lado sem envergonhado, não. Pelas suas próprias atitudes, suas escolhas trazem consequências, boas e ruins, boas e más. Então quando a gente chega diante do rei, é a hora que a gente tem, sabe, de contar os segredos para ele, por vários motivos. O maior porque ele já sabe o que é. Não queira mostrar para ele que você não é, sabe? Ele te conhece. Ô moça, você chora no seu quarto toda noite. Só que para sair você põe uma carinha feliz e sabe, mas não é isso que está acontecendo com você. Primeiro passo para a cura é reconhecer que está doente. Está com a alma doente aí há tempos e tempos, mas não quer reconhecer. A doença da alma vai só se agravando, e a depressão vai se aproximando e você não sabe por quê. Mas eu já estou bem, mentindo para você mesmo. Você precisa colocar para fora isso aí que você está escondendo há tempos. Se você não tem, tudo bem, querido. Você não tem mensagem? Não tem, vai fazer o quê? Se você não está bem, tá bom, não tem, o que você vai fazer? Vai continuar uma vida de mentira, dizendo que tem, sabendo que não tem, falando que está bem, estou bem, e você está bem. Você está diante do rei hoje.
É hora de falar para Ele. Olha, é verdade. Feche seus olhos por alguns segundos, alguns minutos.